Os Estados Unidos da América enfrentaram críticas ferozes numa sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira sobre a recente intervenção de Washington na Venezuela. A reação era esperada, aquela que foi uma ação ousada da administração Trump para derrubar e capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro no sábado. O precedente que esta ação abre preocupa até mesmo os aliados dos Estados Unidos quanto ao futuro das relações mundiais. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use or threat of force or through other means inconsistent with international law. The United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security and the rule of law. A Venezuela criticou a intervenção e exigiu a libertação imediata de Maduro e da sua mulher, Cilia Flores. Solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Os inimigos de Washington apresentaram uma posição dura contra o que chamaram de crimes cínicos cometidos em Caracas. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов. No entanto, os Estados Unidos da América mantiveram-se desafiadores, apoiando a sua ação militar e defendendo-a como legal e legítima. President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace. Maduro está atualmente detido em Nova Iorque, onde enfrenta um julgamento por acusações de narcoterrorismo. A sua primeira comparência num tribunal de Manhattan foi na segunda-feira, onde se declarou inocente. A União Europeia acredita que a destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro pode representar uma oportunidade para uma transição democrática liderada pela oposição no país. Na segunda-feira, a Comissão Europeia descartou a possibilidade de reconhecer Delcy Rodrigues, sucessora imediata de Maduro e presidente interina, como chefe de Estado legítima. Para o Bloco Europeu, a transição deve incluir Maria Corina Machado, opositora de Maduro e vencedora do Prémio Nobel da Paz do ano passado, bem como Edmundo González, candidato às eleições presidenciais de 2024. Ambos vivem no exílio. They have also led in 2024 the Venezuelan people to peacefully exercise their right to vote. We have millions of Venezuelans that have voted for change, and they have supported Edmundo González by a significant majority, according to what we had available. So the next steps are about dialogue towards democratic transition, which must include Edmundo González and Maria Corina Machado. A posição europeia contrasta com a de Donald Trump. Após a intervenção militar, o presidente dos Estados Unidos informou estar no comando da Venezuela, descartando a possibilidade de Corina Machado assumir o poder, uma vez que, segundo ele, não reúne o apoio ao respeito suficientes para liderar o país. A cerimónia de bênção das águas decorre todos os anos numa cidade diferente de Chipre e, em 2026, a de Pafos foi escolhida. A presença do presidente do país, Nikos Christodoulides, foi um dos principais destaques. Após o evento, descreveu a assunção por parte de Chipre da presidência do Conselho da União Europeia durante este semestre como um momento histórico. Αύριο έχουμε την επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια στιγμή περηφάνειας για τη χώρα μας, μια στιγμή στην οποία, όπως βλέπετε, τις εξελίξεις, οι προκλήσεις είναι συνεχώς πολλές και είμαι βέβαιος, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή την θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα και μοναδικό στόχο, να ενισχύσουμε, γιατί αυτή την ανάγκη
δείχνουν και οι διεθνείς εξελίξεις στην αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είμαστε πανέτοιμοι, επαναλαμβάνω, να αναλάβουμε αυτή μας την υποχρέωση. O arcebispo que presidiu a cerimónia desejou que Christodoulides seja capaz de colocar a questão cipriota na agenda. 10 pessoas foram condenadas por assédio na internet contra Brigitte Macron, mulher do presidente de França. Em causa, a difusão de teorias consideradas ofensivas sobre o género e a sexualidade da primeira-dama francesa. Os arguidos são 8 homens e 2 mulheres com idades entre os 41 e os 65 anos. Um deles foi condenado a 6 meses de prisão efetiva por não ter comparecido em tribunal. Os restantes receberam penas suspensas de 4 a 8 meses. J'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts et ont modifié l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps. Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne vous montre pas l'exemple, ça va être difficile. O Tribunal considerou que foram feitos comentários particularmente degradantes, insultuosos e maliciosos. Além de alegarem que Brigitte Macron era uma pessoa transgênero, os réus afirmaram que a diferença de 24 anos de idade face ao marido constituía pedofilia. A primeira-dama francesa não esteve presente no julgamento de 2 dias que aconteceu no último mês de outubro. Mas na queixa, apresentada em agosto de 2024, explicou ter sofrido um impacto muito forte na sequência dos rumores. Israel atacou vários locais no sul e leste do Líbano na madrugada de segunda para terça-feira, incluindo alvos na terceira maior cidade do país, Saidon. Um míssil atingiu um edifício de 3 andares no distrito comercial da cidade costeira, destruindo-o completamente. Não houve relatos de mortes, mas as autoridades locais indicaram que há registro de um ferido que foi transportado para uma unidade hospitalar. Israel afirmou na segunda-feira que as investidas visavam instalações do Hezbollah e do Hamas. Os ataques ocorreram poucos dias antes de o governo libanês discutir o desarmamento do Hezbollah como parte de um acordo de cessar-fogo com Israel mediado pelos Estados Unidos no final de 2024. Um forte terremoto abalou a parte ocidental do Japão esta terça-feira, mas não foram registados danos importantes ou feridos com risco de vida. De acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, há vários relatos de ferimentos ligeiros. Segundo as autoridades, não há risco de tsunami, uma vez que o terremoto se deu no interior do país, a cerca de 10 quilómetros de profundidade. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o terremoto de magnitude 6,4 atingiu a prefeitura de Shimane, no noroeste. A capital da província de Matsue e as cidades vizinhas, incluindo algumas na província de Tottori, foram das mais fortemente abaladas. Vários comboios foram suspensos ou anulados. O Japão fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas com maior atividade sísmica no mundo. A queda repentina de neve está a causar graves perturbações por toda a Europa. Muitas ligações ferroviárias e aéreas foram atrasadas ou mesmo canceladas e milhares de pessoas ficaram sem eletricidade em locais onde as tempestades estão a causar danos nas redes elétricas. Mais de uma centena de municípios no sul da Roménia relataram cortes de energia, com pelo menos 23 mil famílias a terem sido afetadas. Muitos automóveis ficaram retidos na neve, especialmente em zonas montanhosas, e as autoridades pedem às populações que permaneçam em casa sempre que possível. A situação é semelhante na Sérvia, com grande parte do país a estar coberto de neve. No aeroporto de Belgrado, muitos voos foram cancelados devido às condições meteorológicas. O trânsito também está a ser dificultado por tempestades de granizo e neve. Também na região costeira da Croácia e no interior do país, a circulação rodoviária está a ser impactada e, para a Dalmácia, os meteorologistas prevêem chuvas fortes que poderão causar inundações repentinas em várias cidades.
Existem também perturbações no tráfego aéreo e ferroviário na Europa Ocidental. Nos Países Baixos, as autoridades pedem aos viajantes que verifiquem as partidas previstas, já que existem vários atrasos e cancelamentos devido às tempestades de neve. Centenas de escolas na Escócia foram encerradas e o tráfego está paralisado em muitas localidades devido à queda de neve contínua, que se prevê que continue nos próximos dias pela Europa. Os cristãos ortodoxos de toda a Europa encerram a época natalícia com as celebrações da Epifania. O feriado marca o batismo de Jesus por João Batista e é celebrado de formas diferentes. Algumas igrejas cristãs ocidentais descrevem a festa como o dia dos 3 reis magos, os chamados sábios do Oriente que, segundo o Evangelho, visitaram Jesus em Belém. Exalta-se o sentimento de admiração pelo encontro. Na Grécia e na Turquia, a celebração envolve nadadores que competem para recuperar uma cruz de madeira lançada por um padre à água. Na Bulgária, há o hábito de entrar nas águas geladas do rio Tundza na companhia de gaiteiros e bateristas para executar a tradicional dança do Horo. Os romenos de Petroșani, no oeste do país, juntaram-se em campos e, na presença de cavalos, receberam as bênçãos de um religioso. Beberam aguardente de ameixa e vinho quente e comeram salsichas picantes grelhadas. O feriado também assinalou o fim do Ano Santo de 2025 no Vaticano. A efeméride durou 1 ano e atraiu cerca de 33 milhões de peregrinos a Roma. Depois de uma oração, o Papa Leão fechou a Porta Santa da Basílica de São Pedro, o que dita o encerramento do jubileu.